Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Os Maias, de Eça de Queiroz, um dos grandes livros da literatura portuguesa e tido por muitos como a grande obra-prima do autor. Este livro aqui faz parte de um projeto do Eça de Queiroz intitulado Cenas da Vida Portuguesa, composto por O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e, claro, por Os Maias. E cada um desses livros critica um determinado aspecto com mais ênfase da sociedade portuguesa. O Eça de Queiroz escreve a sua obra ao longo da segunda metade do século XIX, que foi um período de grandes transformações. Inclusive, recentemente falamos sobre isso aqui numa resenha que eu fiz para um livro sensacional chamado Os Europeus, de Orlando Figes. Se você não viu a resenha, vale a pena, porque aquele livro é maravilhoso. Mas voltando aqui para o Eça de Queiroz. Então, foi uma época de grandes transformações, principalmente na Europa. A gente teve aí países passando por revoluções industriais, ferrovia ascendendo, mas Portugal parecia não estar acompanhando toda essa modernização. Enquanto países vizinhos passavam por revoluções industriais, enquanto as coisas do ponto de vista social também melhoravam nesses países, como por exemplo, índices de analfabetismo caindo, em Portugal a gente vê uma série de problemas acontecendo que muito provavelmente minaram a modernização portuguesa, como por exemplo a fuga da família real em 1808, que foi advinda das invasões napoleônicas, a posterior guerra civil ocorrida em 1826, a sociedade então parecia completamente estagnada, ainda muito dependente da riqueza de suas colônias, boa parte da população ainda era iletrada e a parte que era letrada da população, principalmente a elite letrada, estava muito aquém da elite intelectual que se verificava em países como França e Inglaterra. E esse cenário incomodava alguns membros da elite intelectual portuguesa, como o Eça de Queiroz, porque Portugal já tinha visto seus dias de glória, saiu na frente nas grandes navegações, teve toda a questão da colonização da América, que trouxe muita riqueza, e ainda assim era um país pouquíssimo desenvolvido industrialmente, muito atrás dos seus pares, e também com problemas de ordem moral e social, como, por exemplo, uma distinção praticamente nula entre igreja e Estado, algo que não era verificado em nações mais modernas à época. E eu dei todo esse contexto aqui para vocês porque é importante que a gente saiba disso para entender melhor o que o Eça propõe através deste livro. E o que a gente tem em Os Maias, afinal? A família Maia é uma família muito tradicional portuguesa, família de proprietários de terras riquíssimos, que vivia dos rendimentos de suas vastas propriedades. E neste livro a gente acompanha 3 gerações dessa família. Começamos então com Afonso da Maia, que tinha um pai bastante conservador e próximo à coroa portuguesa, ou seja, não desejava muitas mudanças ali na sociedade, mas seu filho Afonso era diferente, ele tinha ideais mais liberais, ideias mais arejadas, e por isso ele é punido 2 vezes. Primeiramente com um rompimento com o seu pai, e aí o Afonso acaba indo para uma propriedade mais isolada, depois de um tempo ele vai para a Inglaterra, só que acaba retornando por ocasião da morte de seu pai, e aí ele tem que assumir a direção da família. Nesse retorno a Portugal, ele acaba se apaixonando por Maria Eduarda Runa, se casa com ela e ele fica um tempo ali em Portugal, só que, de novo, acaba tendo problemas. Porque houve um problema de sucessão na década de 1820 em Portugal, advindo da morte de Dom João VI, e aí a gente tem 2 grupos disputando a coroa portuguesa. Um deles é liderado por Dom Miguel, que está tentando se assegurar no trono, e Afonso da Maia era antimiguelista. E por isso começa a ser perseguido. Entram na casa dele, reviram suas coisas, e Afonso fica horrorizado ao ver tudo aquilo, e ele acaba se exilando na Inglaterra junto de sua esposa. E esse casamento gera um filho chamado Pedro da Maia. Só que aí a gente tem algumas divergências em relação à criação desse filho. A Maria Eduarda Runa era uma mulher bastante defensora dos valores portugueses, então ela queria muito que o filho seguisse a educação tradicional portuguesa, que fosse educado de acordo com os preceitos religiosos católicos. Ela não gostava da vida na Inglaterra, inclusive, sentia muita falta do clima português mais quente,
da igreja que frequentava, e Afonso da Maia, por sua vez, era completamente contra aqueles valores da educação portuguesa. Os meninos eram meninos de classe mais alta, geralmente, eram criados mais na barra da saia da mãe, era uma educação mais protetora, mais voltada para os assuntos do espírito, e o Afonso da Maia queria que seu filho, Pedro da Maia, tivesse uma educação mais à inglesa, então uma coisa mais voltada para a prática, primeiro uma dedicação muito forte ao trabalho e à prática, para depois se preocupar com as coisas do espírito. Só que Maria Eduarda se impõe contra isso, não quer que o filho dela seja criado desse jeito, de jeito algum, e a vontade dela acaba prevalecendo, tanto que vem até um bispo de Portugal cuidar da educação de Pedro da Maia, e ele acaba sendo esse menino que cresce bem na barra da saia da mãe mesmo, tendo todas as suas vontades satisfeitas, muito protegido pela mãe, para a infelicidade de Afonso da Maia, que considerava o filho um fraco. Eis que Maria Eduarda acaba falecendo e Pedro fica muito abalado com a morte de sua mãe, porque ele era muito próximo dela, era ela que dava tudo para ele, então como é que aquele menino mimado ia viver sem ela agora? Mas nessa época ele já estava entrando na vida adulta e começa até a viver um período ali de certa libertinagem, mas acaba se apaixonando por uma mulher chamada Maria Monforte. E esse relacionamento não tem a aprovação de Afonso da Maia. Muito pelo contrário, Afonso se opõe fortemente a esse relacionamento. Isso porque Maria Monforte era filha de um negreiro, que era uma denominação aparentemente pejorativa para quem tinha envolvimento com o tráfico de escravos. E aquele momento, enfim, a hipocrisia, né? Porque a sociedade portuguesa como um todo, a coroa ali se beneficiava muito do tráfico de escravos feito por Portugal, mas na hora de se envolver diretamente, eles não queriam ter nada a ver com isso. E é o caso do pai de Maria Monforte. Então, Afonso da Maia fala: não, não vai se casar porque tem a honra da nossa família, a gente não pode jogar nosso nome na lama assim. Afonso se preocupava com essas coisas, com a tradição dos maias, mas Pedro, apaixonado, decide então romper com o pai e casa com Maria Monforte em segredo. Afonso da Maia fica sabendo depois, tem esse rompimento e eles ficam um bom tempo sem se falar. Só que esse casamento entre Pedro e Maria acaba de uma maneira bastante trágica e o Afonso decide tomar para si as rédeas da criação de Carlos da Maia, seu neto. A neta, Maria Eduarda, fica fora do alcance do avô, por razões que não vale a pena comentar aqui, por questões de spoiler, e acaba que ele até mesmo acha que a neta está morta, porque depois ele fica querendo saber do paradeiro dela, como é que essa neta tá, mas ele é informado de que sua neta teria falecido ainda na infância. Mas acaba que Carlos da Maia é uma grande alegria para Afonso e ele decide fazer tudo com ele o que ele não pôde fazer com seu filho Pedro da Maia no quesito criação. Então, o Carlos da Maia é criado bem à inglesa, tem muito trabalho braçal, tem os comentários aqui de pessoas portuguesas que olhavam a criação daquele menino e um diz algo engraçado, como olhando assim de fora, você pensa que o avô odiava o neto, porque o bichinho sofria, tomava banho gelado, não sei o quê, mas era a tal da educação inglesa. Então, o Carlos da Maia cresce um menino bastante ativo, muito prático mesmo, que era algo diferente do que se via principalmente na elite à qual ele pertencia. E essa praticidade tem reflexo até mesmo na profissão que Carlos da Maia resolve seguir. Ele quer fazer medicina na universidade. E muita gente fala: nossa, mas como assim? Isso é um absurdo, não sei o quê. Mas seu avô apoia e acaba então que Carlos da Maia se forma médico. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vê que talvez essa educação não tenha dado muito resultado não, talvez o meio ali em que o Carlos da Maia vive foi mais determinante do que qualquer outra coisa, porque apesar dessa educação muito prática, Carlos então retorna a Portugal depois de ter passado um tempo viajando. Os jovens de classe alta da Europa costumavam fazer aquele grand tour, né, passar um ano perambulando pela Europa, não sei o quê. É isso que Carlos da Maia faz. E aí quando ele chega a Portugal, ele vem cheio de ideias. Não, vou construir aqui um consultório, um laboratório, vou escrever para revistas científicas, fazer descobertas, atender muitas pessoas. E aí o avô fala: "Meu filho, não economize,
tem esse dinheiro aqui, pode construir o consultório do jeito que você quiser. E aí o Carlos da Maia se dedica a uns pormenores, aquela decoração do consultório muito bela, não sei o quê, não devia nem parecer um consultório pela descrição que a gente tem aqui. E aí, logo, ele acaba deixando essas ambições de lado. Então ele parece muito mais preocupado com o ambiente do que com a sua prática efetivamente. A impressão que o Essa nos dá é que tudo isso, essa preocupação com a estética do consultório, etc., umas picuinhas que ele arruma como impedimentos para que ele pudesse atender, tratam-se, na verdade, de distrações para a prática concreta. Então, o que se verifica é um Carlos Eduardo que é um dandy, sendo bem direta. Então, é um homem que vive de gastar o dinheiro de sua família, vive tendo casinhos com mulheres casadas, não se fixa muito em algo, então ele tem uma ideia, aí começa a fazer planos, mas na hora da execução para. Isso se aplica também aos seus relacionamentos. A impressão que a gente tem, quem manja aí de literatura russa talvez já tenha até feito essa ligação, é que o Carlos da Maia parece ser o homem supérfluo português. E eu acredito que é esta a principal crítica que o Eça de Queiroz faz aqui em Os Maias. A crítica a essa sociedade, principalmente a elite dessa sociedade, que vive muito no plano de ideias, mas sem ação concreta, sem colocar aquelas ideias na prática. Então, o que a gente tem retratado aqui é uma elite portuguesa, uma aristocracia extremamente acomodada. Isso fica muito claro em um momento em que o Carlos da Maia faz o seu primeiro atendimento, primeiro de poucos atendimentos, e ele ganha dinheiro por isso. E aí é mencionado que aquele foi o primeiro tostão em muito tempo da família Maia que foi conseguido através do trabalho, para vocês terem uma ideia do nível dessa família, porque era isso, era uma família que vivia já da riqueza de outros tempos, não se preocupava em produzir nova riqueza, em produzir qualquer coisa que fosse, na verdade. Tem alguns capítulos, inclusive, aqui, um específico eu mencionaria, que é bastante arrastado, e eu acho que a função desse capítulo é justamente mostrar como era a vida daquelas pessoas, sempre procurando distrações, passando o dia jogando com os amigos, bebendo, tendo casos extraconjugais. O Essa faz uma crítica aqui à instituição do casamento também. A gente vê aqui também, através da galeria de personagens que o Essa constrói, que era uma elite muito dependente da Europa, que importava tudo, importava cultura, importava ideias, ideais políticos também. Nada é feito ali dentro, tudo vem de fora. E a gente vê aqui alguns personagens tendo ideias que poderiam sim causar uma transformação necessária na sociedade portuguesa àquela época, como, por exemplo, a educação mais a inglesa, como colocada pelo Afonso da Maia, mas essas coisas ficam muito no plano das ideias, porque o que se verifica na prática é uma sociedade extremamente acomodada e, por isso, à margem dos processos de modernização que estão acontecendo em países vizinhos. E este foi o meu primeiro contato com uma obra do Eça de Queiroz e eu esperava mais. Sim, não me entendam mal, isso aqui está bem longe de ser um livro ruim. Então vou falar aqui dos pontos negativos, pontos positivos primeiro, e daí depois a gente fala das minhas ressalvas, que é basicamente uma só, mas vamos lá. Pontos positivos. Eu gostei muito da escrita do Eça de Queiroz, é uma coisa muito bonita, você vê que ele emprega ali um esforço na construção das frases, e eu adoro quando isso acontece. Gosto muito das críticas que ele faz aqui, das discussões que ele aborda. A gente tem uma discussão aqui que eu acho bem interessante sobre romantismo e realismo. O Essa é um autor bastante irônico, tem várias pitadas de humor aqui, principalmente na figura de um personagem chamado Ega, João da Ega, que aliás seria um alter ego do próprio Essa de Queiroz. Porém, a gente vem aí para a ressalva, que é eu acho que este livro poderia tranquilamente ter umas 200 páginas, talvez, a menos, umas 100, pelo menos 150, eu diria, talvez até 200, sem prejuízo algum da obra, porque o livro é muito arrastado. Eu acho que tem muita encheção de linguiça aqui, porque o livro começa de uma maneira muito legal, e aí depois, quando o Carlos da Maia é apresentado, a gente conhece um pouco mais da índole dele,
fica um negócio bastante arrastado, porque o Essa faz algumas críticas, e as críticas são super interessantes, só que ele vai voltando nesses pontos várias vezes. Tem situações ali que são nitidamente construídas para o Essa provar o ponto dele, só que ele já havia feito isso, não precisava fazer de novo, então fica essa coisa bastante repetitiva. Aí depois a gente tem algo que é considerado um spoiler, então eu nem vou falar aqui, mas sei que muita gente sabe desse spoiler, que é uma espécie de reviravolta na história. E aí, quando isso acontece, e é lá para metade do livro mais ou menos, e é algo pelo que alguns leitores já estavam esperando, foi o meu caso, no comecinho aconteceu uma coisa que eu fiquei, acho que vai acontecer alguma coisa em relação a esse personagem aqui mais pra frente. É exatamente isso que acontece. E muito mais, na verdade, aí chega aí e você fala: "Pronto, agora o livro vai deslanchar". E aí, realmente, tem uns capítulos aqui que, meu Deus, é muito difícil largar este livro. Eu estava lendo muita coisa boa e eu me via toda hora recorrendo aos maias, mas aí, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que depois que essa reviravolta aí tinha acontecido, o livro volta para aquele ritmo mais arrastado, para o Eça de Queiroz retratando coisas que já haviam sido retratadas, críticas que já haviam sido feitas. Então acaba que a crítica, que no começo parecia tão inteligente, sagaz, irônica, etc., fica algo meio óbvio e um pouco cansativo. E é aquilo, eu acho que tem alguns capítulos, um capítulo em específico, se eu não me engano, é o capítulo 5, onde essa lentidão, esse arrastamento tem um propósito, mas de resto eu não vi. Eu comentei lá com o pessoal da leitura conjunta, a gente fez uma leitura conjunta deste livro aqui recentemente, inclusive se você quiser ter acesso a material de apoio, vídeos com spoilers, a gravação da live que a gente fez, que foi ótima. Aliás, tá tudo lá no clubinho. Tem aqui um link na descrição que explica direitinho como você faz para ter acesso a esses materiais, etc. Enfim, lá eu comento que, por exemplo, em A Montanha Mágica, as primeiras páginas são super lentas, só que aquilo tem um propósito. O primeiro dia do Hans Castorp no sanatório, se eu não me engano, leva 200 páginas para ser narrado, algo do tipo, só que você vê que aquilo tem um propósito gigantesco na obra. E aqui fora, no capítulo 5 e em um outro capítulo mais, eu não senti isso, parecia que era só uma coisa arrastada, sem propósito mesmo. E aí acabou me decepcionando, porque é um livro extremamente bem escrito, a parte principal, digamos, o conflito principal do livro, nossa senhora, é digno de um novelão, é muito legal mesmo de acompanhar essa parte, mas é isso, é permeada por capítulos arrastados que, na minha visão, não contribuem tanto assim para a obra. Foi uma experiência de leitura que eu considero mais que válida, eu realmente gostei de ter lido este livro aqui, mas creio que não releria, entretanto fiquei com vontade de ler outras coisas do Eça de Queiroz, principalmente O Primo Basílio, por conta de algumas coisas que são faladas sobre este livro nos comentários desta edição. E aí eu queria falar de uma dica aqui para vocês, que é peguem a edição comentada deste livro. Eu sei que esta edição aqui é a edição comentada da Zahar, está esgotada, mas tem a versão dela disponível para o Kindle. E eu recomendo fortemente que você compre essa edição no Kindle, mesmo se você quiser ter a física, que é uma gracinha também, a de bolso de luxo, vou deixar uma foto dela aqui, mas recomendo fortemente que você tenha a edição comentada, pelo menos no Kindle, porque a gente tem muita coisa de contexto histórico aqui, muitas especificidades de Portugal, e aí você acaba perdendo muita coisa se você não tiver as notas como apoio. As notas são sensacionais aqui. Com certeza a minha leitura teria sido muito mais superficial se eu não tivesse acesso a essas notas, então fica a dica, se você pretende ler Os Maias, compre a edição comentada, porque vai fazer toda a diferença na sua experiência de leitura. Uma galera da leitura conjunta, aliás, acabou comprando essa edição no Kindle, vou deixar o link aqui para vocês, porque realmente viram que faz falta e faz mesmo. Mas e vocês, já leram Os Maias? Gostam, não gostam? Concordam ou discordam com o que eu apresentei aqui? Deixem aqui nos comentários, vou adorar conversar sobre este livro com vocês. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.